Você já abriu o seu guarda-roupa e teve a sensação de que você não tinha nada para vestir, mesmo ele estando cheio de roupas? Vem comigo que eu vou te explicar o porquê que isso acontece. A base de um bom guarda-roupas são os básicos essenciais. Mas, Thaís, o que são básicos essenciais? Básicos essenciais são aquelas peças que se adequam a todos os estilos, tanto os básicos como os complementares de uma pessoa. Elas são peças atemporais, peças que conversam entre si, elas são, na maioria das vezes, neutras e elas combinam com quase tudo. Então, são aquelas peças que todo mundo devia ter no guarda-roupas. Eles são a base, como o nome já diz. Numa casa, a gente começa a construir pelos alicerces e depois a gente vem levantando. Os básicos essenciais são como os alicerces das casas. Se você não tiver os básicos ali apoiando o seu guarda-roupa, você não consegue montar produções. Por isso que muitas pessoas têm um guarda-roupa abarrotado de peças e não conseguem fazer nenhum tipo de produção, ou às vezes fazem produções que não ficam tão coerentes com aquilo que elas gostariam, porque elas não têm a base. Se você não tem peças básicas essenciais, é muito difícil você montar o seu guarda-roupa e montar looks em cima desse guarda-roupa. Mas, Thaís, quais são essas peças milagrosas que vão me fazer começar a me vestir melhor? Elas não são milagrosas, você precisa ter repertório para poder se vestir. Então, eu listei algumas das peças que eu, Thaís, considero básicas e essenciais. Mas, lembrando que você não precisa ter todas essas peças, você só precisa ter algumas e que ninguém é obrigado a ter nada. Eu odeio essa frase. Tem que ter. Tudo que você tem que ter, peças que você tem que ter, você não tem que ter nada. Começando por esse princípio. Ninguém é obrigado a ter nada. Você tem que ter as peças que fazem, sentido para você, para o seu estilo de vida, para o seu tipo de corpo, para o seu estilo. Ah, você não sabe o que é estilo? Calma que eu vou explicar nos próximos vídeos. Mas, voltando ao assunto, eu vou deixar uma listinha das peças que eu acredito que são básicas e essenciais. Vamos falar sobre algumas delas aqui. E aqui no box de informações eu vou deixar os links. Se eu achar peças que sejam mais ou menos de acordo com aquilo que eu estou falando aqui, eu vou linkar essas peças aqui embaixo e você pode ter acesso a elas só clicando no link, ok? Ah, e antes da gente ir para a lista das peças, eu esqueci de me apresentar. Eu me chamo Thaís Mello e aqui a gente fala tudo sobre estilo, moda e comportamento. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Eu, Thaís, considero algumas peças como sendo básicas e essenciais. Primeiro, t-shirts. T-shirt é aquela camisa que ela é em formato de um T, Ela tem, os ombros e ela é mais retinha, mais sequinha, até meio masculinizada, só que eu acho super básico. Você pode ter preta, bege, do tom da sua pele, um nude, branca. Principalmente esses tons mais neutros são essenciais para que você tenha versatilidade no seu guarda-roupa. Uma boa calça jeans, com certeza, é um básico essencial que todo mundo deveria ter no seu guarda-roupas. Uma calça jeans com uma lavagem média para escura, porque ela te possibilita ter mais combinações, e em uma modelagem reta, porque ela favorece a maioria dos biotipos. É claro que cada pessoa tem o seu corpo em especial, todos os corpos são bem-vindos na moda, só que essa modelagem de calça, ela geralmente se adequa muito bem à maioria dos biotipos. Se você já conhece o seu biotipo e você sabe que outro tipo de calça vai ficar melhor em você, invista nessa calça, nessa modelagem. Mas aqui eu tô falando para um geralzão da galera, então a reta, numa lavagem de média para escura, vai ficar melhor. Uma camisa social. Eu, Thaís, indico a branca. Por quê? Porque você não precisa usar ela somente nas suas produções como camisa. Você pode usar também como saída de praia, como eu usei várias vezes. Você pode usar também como um kimono, para botar por cima uma terceira peça em algum look que você queira dar uma diferenciada. Então, ela é muito versátil. Ela não pode ser muito justa no seu corpo, bem ajustada, e também que ela não seja tão oversized. Por quê? Porque isso vai te proporcionar menos possibilidades. Então, ela, no meio termo, nem muito apertada, nem muito larga demais, mais folgadinha no seu corpo, para que você consiga usá-la também como terceira peça sem maiores problemas.
Um bom blazer, com um corte, né, bem feito, um blazer alinhado, mais estruturado, porque ele vai trazer classe ao seu look. Então, se você gosta de blazer, se você não gosta de blazer, eu estou dizendo aqui apenas que eu acredito que seja uma peça básica essencial. Às vezes o seu guarda-roupa é todo bem básico, igual o meu, porque eu sou uma pessoa bem básica. Então, um blazer, às vezes, ele vai trazer a classe que você precisa para que você consiga montar produções mais elegantes e mais sofisticadas. Thaís, qual cor? Eu não vou dizer assim uma cor, mas se você gosta de tons mais claros ou se a sua paleta de cores é mais clara, o caramelo, o marrom vai cair muito bem. Se a sua paleta de cores é mais escura, né, você entra ali nos tons mais profundos e você gosta de cores mais escuras, se o seu guarda-roupa é englobado dentro de cores mais escuras, eu indicaria o preto. Então, vai ali do que você quiser, mas o azul marinho também funciona muito bem. Blusas de alça. Essas blusinhas de alcinha mesmo, na maioria das vezes elas são em gola U ou então em gola V, porque elas trazem essa feminilidade. Lembra que eu falei que as t-shirts elas são mais masculinizadas? Então, é por isso. Às vezes a gente só coloca as t-shirts, né, no guarda-roupa inteligente e a gente esquece de trazer essa feminilidade, essa sensualidade feminina. Então, essas camisas mais em gola V, essas camisas, né, com alcinha, elas vão trazer essa feminilidade e vão funcionar muito bem para que você não passe calor, né, nos dias mais quentes, usando ela com blazer. Então, as peças desse guarda-roupa, vocês vão ver que elas vão começar a se conversar. Elas vão ter essa harmonia entre si, porque elas vão funcionar muito bem entre si. A t-shirt vai com a calça jeans ela vai com a blusa de alcinha e o blazer e por assim vai. Tênis. Se você não gosta de tênis, você exclui isso da sua lista. Tudo que eu falar aqui nessa lista, você não precisa ter, como eu disse anteriormente. Se você viu alguma peça que você fala, Thaís, não gosto, substitua por outra peça. Então, você não é obrigado a gostar e nem a comprar só porque eu disse aqui, ok? E por que eu acho os tênis tão versáteis? Porque eles conseguem transitar desde um look mais elegante, dependendo da proposta, para um look mais casual. Um tênis que eu indico, que eu acho que seja bacana para que você tenha no seu guarda-roupa pela questão da versatilidade e harmonia dentro desse guarda-roupa, é um tênis branco. Thaís, eu sou desastrada. Não compre um branco, compre de outra cor, mas que seja um tom neutro ali que você consiga combinar dentro desse guarda-roupas. O branco e o mais minimalista possível, porque se ele tiver muitas taxinhas, muitos desenhos e muitas cores e outras cores nele, não vai ficar legal. Então, o mais clean possível. Se ele for liso, básico, sem saltinho, sem nada, bem minimalista, vai ser o que mais vai te proporcionar combinações. Esse item muita gente não coloca na listinha, só que eu moro no Rio de Janeiro e aqui é extremamente quente em algumas épocas do ano. Eu sei que vai ter gente que vai falar que o Nordeste é 50 graus de puro fogo, santo e poder, só que aqui no Rio também faz bastante calor. E por ser uma cidade, né, litorânea, a gente sofre muito. E esse item se adequa muito ao meu guarda-roupa e ele me ajuda muito, então eu considero como um básico essencial. São as rasteirinhas. Aí vai da sua escolha. Se é uma rasteirinha com uma tirinha mais fininha, se é uma rasteirinha um pouco mais elaborada, eu indico aquelas rasteirinhas bem minimalistas, bem lisinhas, só com uma tirinha ali enfiada no dedinho. Eu particularmente não gosto daquelas que enfiam no dedinho igual chinelo, porque me incomoda. Então eu prezo por aquelas que ficam em cima dos dedos, sabe? Por quê? Porque ela é só um fiozinho ali, ela é bem delicada, bem clean, parece que ela some no look. Então, tem looks que não vão caber os tênis, não vão caber saltos, não vão caber mules. Então, as rasteirinhas, elas se adequam bem a esse momento aí que você precisa estar mais fresquinho. E aí pode ser das cores que você quiser. Eu indico duas, uma preta e uma nude. O nude, ele não é uma cor rosado queimadinho. O nude é um conceito. Nude é o tom da sua pele. Ai, Thaís, mas é muito difícil achar o tom da minha pele. Procure o mais próximo possível. O mais perto possível que você achar do seu tom de pele, esse é o seu nude. Então você vai nesse nude que vai ser sucesso, porque ele vai te alongar, vai dar a sensação de que você está descalça, mas ao mesmo tempo você está ali com uma produção bacana. Esse agora é bem polêmico, mas eu vou trazer duas opções, para as que são mais clássicas e para as que são mais ousadas. Mocassins ou as famosas sapatilhas. Tem gente que odeia sapatilha e tem gente que odeia mocassim. Aí você vai depender do que você gosta mais. Então,
ou mocassins ou sapatilhas. Se você gostar dos dois, eu indico fortemente que você tenha os dois. As sapatilhas, elas são um pouco mais românticas, dependendo de qual modelagem, elas são mais clássicas, mais refinadas, mais elegantes. Os mocassins ou loafers, por outro lado, eles são um pouco mais dramáticos. Se ele for tratorado, ele vai ser mais dramático. Se ele for mais fechadinho, né, mais sequinho, ele vai ser um pouco mais elegante e mais atemporal, né? Trazendo mais essa questão do refinamento da classe. E, por isso, eu indico vocês a terem um dos dois, que seja liso, o mais simples possível, igual eu falei anteriormente das rasteirinhas. A única diferença é que a sapatilha, eu indico que ela seja num bico um pouco mais fino ou um pouquinho fino, arredondado. Por quê? Porque aquelas quadradas, elas trazem mais dinamismo. Então, para você conseguir combinar dentro do seu guarda-roupa, não vai ser tão bacana. Em uma única cor, de preferência que ela não seja daquela de brilho, né, de verniz, porque ela vai chamar muita atenção. Os mocassins, por sua vez, ou os loafers, que eles tenham só aquela ferragemzinha em cima, que não tenha ferragem alguma, ou que eles tenham só aquela pequena ferragem em cima. Se você é mais extravagante, aí você se joga, mas aqui a gente está falando de básicos essenciais. Para você imprimir personalidade, aí a gente vai ter outras peças aqui. E por último, os shorts jeans. Se você não gosta de short jeans, pula essa parte, esquece isso. Mas, se você gosta, os short jeans, eles são excelentes. Assim como a calça jeans é muito versátil, o short jeans também. Porque o short ele entra onde a calça jeans não consegue entrar. O short jeans ele vai entrar onde os vestidos não conseguem entrar. Então ele é uma opção para um dia mais fresquinho, um dia mais ameno, ou então que você não precise ter a necessidade de usar calça, né? Às vezes você vai para um compromisso que não precisa ser tão formal, então o short jeans ele vai entrar muito bem nessas situações. A mesma lógica da questão da calça jeans. Reto, né? Uma lavagem de média para escura, que ele seja reto, que não seja muito colado no seu corpo e que ele não seja também tão amplo, nem balonê, porque isso vai tirar um pouco da questão da versatilidade dele. O mais simples possível, sem muitos botões, sem muitos ilhós, sem muitos detalhes, ele bem lisinho, bem sequinho, vai ser o ideal para que você consiga combinar com todas essas peças que eu falei com vocês aqui e com as outras peças que vocês já têm no guarda-roupa de vocês. E como eu disse anteriormente, todas essas peças elas vão se encaixar em todos os estilos. E se você não sabe quais são os estilos, qual é o seu estilo, eu vou lançar um vídeo sobre isso na próxima vez. Então, se vocês querem saber a respeito disso, fica comigo, se inscreve, porque vão sair vídeos muito bacanas explicando a vocês cada um dos estilos. Eu vou pegar na mão de vocês, eu vou trazer um manual de peças de cada um desses estilos e vocês vão conseguir se identificar com eles e aprender a se vestir melhor. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu fico muito feliz de estar aqui passando esse conhecimento para vocês. E se vocês querem mais vídeos como esse, se vocês querem que saiam logo os vídeos, né, sobre os estilos universais, sobre outros assuntos que vocês têm interesse, comenta aqui embaixo para que eu possa saber e criar os conteúdos em cima daquilo que vocês me pedem. Muito obrigada, um forte abraço para vocês e um beijo!